Começando mais um Resenha 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi e hoje vamos falar sobre a polêmica fala de Abel Ferreira. Meus amigos, senhoras e senhores, vamos falar da polêmica fala do Abel sobre a torcida e já não é de hoje que o Abel quer ensinar o torcedor a torcer, que é uma coisa muito engraçada, porque os jogadores do Abel, os queridinhos, não podem ser criticados, mas o Abel ele pode ensinar a gente como se deve torcer, principalmente no estádio, onde o Abel não está acostumado com críticas, né? Quem critica muito mais o trabalho do Abel no Palmeiras são os torcedores da internet, né? Somos nós, entre aspas, que fazem as críticas ao Abel. Eu vou numa linha diferente, eu critico o Abel pontualmente, eu acho que em alguns jogos ele erra muito. Eu acho que em alguns jogos ele faz algumas escolhas erradas, principalmente na época que ele gostava de dobrar laterais, que era o Mike e o Marcos Rocha. Foi uma crítica minha que eu fiz ao Abel por várias vezes, mas hoje eu não tenho muito o que criticar se não for pontual em alguns erros do Abel, principalmente nesse desgaste e nessas falas dele sobre o Palmeiras não ter calendário. Eu acho que esse negócio de você falar que não tem calendário é uma coisa que me pega e eu falo em todo o vídeo isso aqui porque eu fico pensando na cabeça do jogador, né? Por exemplo, o jogador tá lá vendo o seu comandante pegando e falando assim: "Ah, o calendário é complicado, né? Calendário é difícil. A gente foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores porque o calendário é complicado, é muito jogo." E aí eu acho que isso na cabeça de um jogador que está acomodado, ele fala, pô, meu, se o meu comandante, se o meu técnico tá falando isso aí, eu vou ficar aqui tranquilo. Mas o assunto não é esse, o assunto é sobre o Abel, mais uma vez, falar sobre como torcer. Eu acho chato isso aí, é uma coisa que eu acho muito chata do Abel, porque eu acho que ninguém tem que ensinar o torcedor como é que torce. Eu, por exemplo, eu sou torcedor do Palmeiras desde que eu nasci e eu sou torcedor do Palmeiras muito antes do Abel vir para o Palmeiras. Eu sou torcedor muito antes da Leila vir para o Palmeiras, muito antes do Paulo Nobre. Então, eu acho que as pessoas estão ficando malucas, né? Principalmente a torcida do Palmeiras, porque ela entra numa de idolatrar a presidente, ela entra numa de idolatrar o Abel. E eu, como um torcedor do Palmeiras, eu sou muito fã do Abel, já falei isso em vídeos anteriores. Eu gosto muito do Abel, principalmente pelas conquistas do Abel, as conquistas do Abel, o que o Abel nos mostrou um futebol diferente. O Palmeiras ficava trocando de treinador, não conseguia, né, fixar um treinador, até porque aqui no Brasil sempre roda os mesmos treinadores. Eu acho isso muito ruim. Só que o Abel ele tem críticas, ele merece críticas assim como todos os outros treinadores. Então, o Abel, por muitas vezes, chegou em momentos que o Palmeiras, não sei se não me lembro se foi ano passado, mas em alguns momentos o Palmeiras, a torcida do Palmeiras gritava olé. E o Abel chegou a falar em entrevista, inclusive no estádio, pedindo para o torcedor parar de gritar olé, porque ele não achava legal isso. Então, assim, eu acho que o torcedor, principalmente aquele que compra o ingresso e vai para o estádio, ele tem todo o direito de torcer do jeito que ele quiser, desde que ele não, desde que ele não ofenda ninguém, né? Desde que ele não atrapalhe os outros que estão lá no estádio, desde que ele não cause confusão. Eu acho que o torcedor ele tem o direito de torcer como ele quer. Se ele quer criticar, ele critica. Se ele quer aplaudir, ele aplaude. Se ele quer gritar o nome dos jogadores, ele grita. Eu acho que isso não dá o direito do Abel ensinar o torcedor como é que torce. E eu acho engraçado que ele fala nessa última fala dele sobre o torcedor empurrar o time. Pô, mas o time do Palmeiras ele não empolgou, principalmente nesse último jogo. Ele não vem empolgando nos últimos jogos. É claro que o Palmeiras foi lá e goleou, se eu não me engano, foi o Criciúma, foi algum time assim. O Palmeiras foi lá e goleou, mas o Palmeiras, de fato,
pegando o time da parte de cima, o Palmeiras não goleia. O Palmeiras joga mal, inclusive jogou muito mal contra o Red Bull Bragantino. E jogou muito mal contra o Fortaleza nesse último jogo. E isso dá o direito do torcedor que está no estádio criticar. Dá direito do torcedor que está em casa criticar. O torcedor que está aqui gravando vídeo na internet criticar, claro, com respeito sempre, né? Porque eu acho que com respeito, você fazer uma crítica respeitando as pessoas, isso é saudável. Agora, ensinar o torcedor a torcer, eu acho que o Abel ele tem que rever algumas falas dele, inclusive essa forma de dele entender e falar assim que esperava que o torcedor empurrasse o time. Só que o time do Abel hoje não empolga o torcedor. O time do Abel não empolga o torcedor. O time do Abel está muito mal. O Palmeiras não está bem. E o Palmeiras ele só tem essa competição. Ele não tem mais outra competição para fazer. Ele só tem essa competição que foi o calendário que o Abel tanto falou que o Palmeiras agora o Palmeiras tem uma folga que é só o brasileiro, que na minha opinião isso é inadmissível, não se pode falar isso, porque o Abel sabe já há 4 anos aqui e agora eles tendo só o brasileiro e tá brigando lá em cima com chance de título, ele não pode o time, né, do Abel, o Palmeiras não pode fazer uma apresentação que ele fez contra o Fortaleza com chances de ganhar, saindo 2 vezes na frente e acabar cedendo o empate da forma que cedeu, inclusive com um erro grotesco do Mike. E o torcedor que estava lá no estádio, ele tem todo o direito de criticar esse time, porque não está jogando bem, o Felipe Anderson não está jogando bem, o Palmeiras não vem no seu melhor futebol. O Palmeiras criou uma dependência chamada Estevão. E parece que o Abel tá virando as costas para isso. Então, muitas vezes, fica mais fácil criticar a torcida do que os seus próprios jogadores. Apesar de agora ele fazer crítica aos jogadores aí. Mas é isso. É... Mais uma troca de ideia aí. E deixar um recado final aqui, que o Abel faça esse time do Palmeiras jogar. Esquece que a torcida vai fazer a parte dela como sempre fez no estádio. Na internet, em casa, a torcida do Palmeiras nunca decepciona e não vai ser agora que vai decepcionar. É só o Palmeiras do Abel Ferreira jogar dentro de campo, colocar a bola no chão e fazer a parte deles que na arquibancada. Eu tenho certeza que a torcida vai fazer a parte deles também. Beleza? Resenha 87, sou Caio Bianchi. Curte, compartilha, comenta. Tamo junto, avante palestra sempre.